E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Hungria e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E é isso, né? A gente teve aí o GP da Hungria com vitória do Oscar Piastri, mas em vários textos que eu escrevi, eu coloquei que a vitória era do Lando. Olha o que a McLaren faz, né? Exatamente. Bom, eu sou o GP Neto e vou falar com vocês hoje sobre o GP da Hungria, tudo que rolou, todas as tretas, malevolências que aconteceu naquela pista. Mas antes de prosseguirmos, aquele recadinho sempre do Paddock, agradecer a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos membros do canal do YouTube, todos que são nossos seguidores que compartilham, que auxiliam o boletim do Paddock. Lembrando, se você é ouvinte do BBcast e ainda não é um apoiador, pode se tornar apoiador, tem o link na descrição desse podcast. E se você acompanha nossas lives, acompanha nosso conteúdo lá pelo YouTube, você também pode se tornar um membro do canal. Uma das vantagens de se tornar membro é que você participa do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode ficar mais próximo de mim, da Débora e de outros membros do Boletim do Paddock, conversando com a gente sempre aí durante os finais de semana de GP. E para vocês que também fazem compras lá na Amazon, não deixe de utilizar o nosso link. Tá sempre disponível nos nossos posts e também acaba ajudando a gente aqui a fazer a manutenção do nosso trabalho. Então sempre que você for fazer compra de qualquer produto da Amazon, é só clicar no link, você vai ser redirecionado ou para o aplicativo ou mesmo para o navegador. E quando você concluir a sua compra, a gente recebe uma pequena comissão. O mesmo acontece com o link nosso da Shopee. Então deixa ele salvo aí, sempre que você for fazer alguma compra nessas plataformas, use o nosso link. Bom, quem vive um apagão na Fórmula 1 é a Alpine, que é patrocinado pela Microsoft. Mas quem se ferrou com o apagão que a Microsoft teve essa semana foi a Mercedes, incrível, né? Que é a coitada ali, né? Plataforma do WhatsApp também, né? Utiliza ali, manda, recebe tem alguma coisa caindo, né? Recebe uma coisa caindo, mas quem caiu foi a Microsoft na quinta e na sexta-feira, o que prejudicou os trabalhos da Mercedes, né, Débora? Não foi, na verdade, a Microsoft em si, mas foi a CrowdStrike, que é uma patrocinadora da Mercedes, né? Quando a gente olha ali no carro da Mercedes, tem esse nome estampado. Essa plataforma é de sistemas de segurança, então eles atuam com bancos, serviços de linhas aéreas, né? E tudo isso para poder fazer a transação dos dados e não ter problema de vazamento de dados e nem de ataque hacker. Só que o que aconteceu foi que eles introduziram uma atualização de segurança e essa atualização foi instalada, né, para todo mundo que tinha sistema da Microsoft, e aí deu o bug, né? Porque parou de funcionar, deu aquela tela azul, né, nos sistemas da Microsoft, e a Mercedes foi uma das afetadas. Na sexta-feira, antes do treino livre começar, cerca de mais ou menos uma hora antes, ficou a tela toda azul ali da Mercedes, até tiraram uma foto do pit lane deles que tava, tipo, tudo apagado, e eles tiveram que fazer ali todo o sistema voltar na mão, né, para eles conseguirem trocar os dados. E aí, por que eu queria falar disso? Porque eu vi um pessoal falando, mas como que baixa uma atualização dessa no meio de um final de semana de Fórmula 1? Aí eu fui procurar mais para poder saber sobre esse assunto, porque nem a Mercedes foi tão idiota assim, nem as companhias aéreas, nem mesmo os hospitais foram tão burros assim de baixar uma atualização enquanto as coisas estavam funcionando, né? Não é bem assim que funciona. Como esse é um sistema de segurança, não é um sistema de atualização do Windows, por exemplo, você não tem a condição de escolher ou não atualizar isso. É enviado pela nuvem esse sistema, então quando você liga ali os computadores para eles operarem, eles baixam essa atualização e já fazem ela automático. Não é algo que você tem controle de aceitar ou não, porque é uma atualização de segurança. Então, o que acontece? Esses sistemas de segurança que usam para poder você conseguir codificar aí os seus dados, né, essas transações, sempre
os hackers estão tentando burlar ali o sistema que você criou para poder roubar suas informações. Então, quando essas empresas fazem uma atualização, elas já jogam na rede para isso entrar, porque elas sabem que aquela última versão que você tem já está em déficit. Então, elas precisam ir acompanhando ali, conforme tipo, o pessoal pode gerar um ataque. E essa atualização veio com um problema para quem tinha dispositivo da Mercedes. Da Mercedes não. É da Mercedes também. Quem tinha aparelhos da Microsoft, quem tinha o sistema do Linux e do iOS não foi afetado, né? Então foi isso que aconteceu. Não tinha como a Mercedes não atualizar os computadores. E por que eles usam esse sistema, né? A Mercedes, a Aston Martin, a Williams e a McLaren, que usam os motores da Mercedes, eles precisam trocar dados com a fábrica do motor ali, né, da operação do motor e como tá funcionando. Então, esses dados é trafegado pela CrowdStrike. E como deu problema na Mercedes também. E aí, pelo que eu tava vendo, é um sistema muito manual para você tirar essa atualização aí do computador. Não tem como você fazer tipo um downgrade, né, tirar. Você tem que fazer um negócio meio manual. Então, você tem que entrar máquina por máquina que foi atualizada com aquele negócio, extrair aquele arquivo defeituoso e voltar a operar a máquina. E a Mercedes teve um trabalho, ela teve que ajudar o pessoal ali também da Aston Martin, da McLaren e da Williams por causa desse negócio do motor. E foi isso que aconteceu, gente. O problema deu geral. As companhias aéreas também não têm o melhor momento para poder escolher botar uma atualização de segurança como essa, né? Então deu problema neles, deu problema também nos hospitais em questão de ressonância, prontuário médico, tipo, várias coisas que trafegam nesse sistema da CrowdStrike. E foi uma coisa que, assim, tipo, vai durar por alguns dias, né? Porque eles precisam fazer toda essa manutenção e a CrowdStrike precisa também fornecer uma atualização que não esteja com problema, né, para os sistemas da Microsoft. Não, eu acho que eu acho que foi até bom o pessoal da Mercedes passar por isso, que eles sentiram na pele o que a Ferrari passa quando atualiza o carro. Né, que o Ferrari atualiza o carro vai para trás. Então, o carro da Ferrari é meio que Windows, né? Atualiza. E pior que foi um final de semana que, assim, tava todo mundo muito desesperado, porque geralmente a Hungria e Bélgica, quando não tem etapa sprint, né, na Bélgica, eles levam atualização para os carros, porque é a última atualização antes das férias. Então, eles têm ali, tipo, como coletar dados e ver como que tá operando o carro, né? Então, o pessoal tinha levado atualização para os carros e precisava realmente dos dados da fábrica para poder ver o que estava fazendo ali, né? Então, assim, eles conseguiram resolver o problema ali antes do primeiro treino livre, e no segundo treino livre já estava tudo ok, mas eles viveram esse drama aí de não saber se iam conseguir rodar com os carros no treino livre, tipo, coletando dado e trafegando esses dados com a fábrica, né? Mas não é a primeira vez que acontece isso. Tipo, essa foi numa grande escala porque atingiu muita gente que eu nem sabia a dimensão que a CrowdStrike tem. Ela é muito grande, ela, tipo, domina praticamente esse mercado de segurança, né? Mas a Alfa Romeo, né, a Sauber, ano passado teve problema, tipo, outras equipes já tiveram essas questões de, tipo, não conseguir trocar dado com a fábrica porque perdi alguma coisa por questão de segurança. A Alpine, por exemplo, tava louca pra perder as informações, né? Pena que não atingiu, né? Pega aí o patrocínio. Mas depois que passou todo esse problema aí da CrowdStrike... É um nome bonito. Oi? É um nome bonito, né? É bem legal. A McLaren foi dominante, né? Primeiro treino livre não pintou entre as três primeiras, mas o segundo e terceiro treino livre foi aquela coisa que a gente já percebeu que final de semana é ser dominado pela equipe. E até foi interessante, né? Porque a McLaren não tem esse perfil de andar tanto na frente nos treinos livres, né? Acho que ela nem sabia que podia fazer isso. Ela não costuma fazer isso, né? Também a Mercedes não fazia na época que tava bem, né? Era difícil a gente ver treino livre liderado pelo Hamilton. Tinha alguns. Era mais o Bottas, era né? Mais o Bottas, que era o leão de treino, né? Mas não é algo do feitio da McLaren. Então... O Russell não conseguiu ser leão de treino porque esse bosta desse carro até agora não andava nada, né? Até agora. Até agora. Mas a McLaren dominou, né, o final de semana. E o que foi legal, Débora, é que assim, a pole começou a ser disputada de uma forma meio assim, demonstrando que ia ser realmente entre o Piastri e o Norris. A gente teve aquele brilhareco do Ricciardo ali,
que tentou fazer uma volta mais rápida, salvo engano foi no Q2, né? Mas depois também sumiu no Q3, mas no Q3 realmente ficou sobre a disputa entre o Norris e o Piastri. A gente teve uma classificação um pouco confusa, né, na realidade, porque ficou aquela coisa de, ai, vai chover, aí caía um pouco uma garoa, dava aquela molhada na pista, mas não era também suficiente para colocar pneu de chuva, né? Dessa vez não teve nenhum engraçadinho que colocou pneu de chuva, engraçadinho que eu digo a Ferrari, que bota pneu de chuva quando os outros não manda pôr, né? Uhum. Então a gente teve uma classificação ali com o pessoal usando pneu slick mesmo. Mas ela foi meio confusa, assim, né? Nesse sentido de a pista tava secando, só que a gente teve 2 bandeiras vermelhas. Uma provocada pelo nosso querido Pérez, né? Que destruiu o carro. Bem eficiente, né? 100% de aproveitamento do Pérez. A vantagem é que ele destruiu um carro que tinha peça sobressalente, né? Já que o carro do Verstappen tirou as peças, sobrou para ele. O Pérez, ele não recebeu toda a atualização e foi bom, né? Acho que foi bom a Red Bull ter realmente dado essas atualizações pro carro dele. Se tivesse atualizado, ele tava fazendo a corrida de marcha ré, né? Ele tinha só a asa dianteira nova. Tinha mesmo, né? Que quebrou. Tinha a asa dianteira. E só que ali o side pod, a carenagem do motor não tinha sido atualizado pro carro dele. Tanto porque eles queriam comparar o desempenho do carro do Verstappen com o carro do Pérez, mas aí também é um pouco difícil comparar, né? Mas pra poder ver ali... podia ter feito assim. TL1, o Verstappen... o Verstappen treina e treina com outro carro, porque o Pérez não vai ajudar muito. Mas assim, nos treinos deles, eles estavam até andando próximos, né? O Verstappen, ele liderava um pouquinho, mas nada tão expressivo, mas eles estavam andando próximo. Então acho que talvez pro efeito de coleta de dados e com os dados que eles já têm dos outros pacotes, né? Acho que fica mais fácil de ter uma ideia do que eles estão fazendo. Só que, para quem não tá entendendo, nesse momento que a gente tá vivendo do campeonato, começou efetivamente a segunda metade do ano. Então, a gente vai ter as férias, mas já com a segunda metade do campeonato em andamento, com 2 etapas sendo disputadas, né? E na Hungria, esse pacote de atualização que a Red Bull acabou levando é aquele tradicional pacote que eles acabam implementando no carro para a segunda metade, né? Que é quando a Red Bull costuma andar um pouco melhor. Só que aí veio esse pacote de atualização e os caras, não sei se tá muito bom, né? E o Verstappen reclamou demais desse carro o final de semana inteiro. E a Red Bull também já deu aquela versão deles de que o carro chegou no desenvolvimento máximo. E é isso aí que tem, tipo, é o desenvolvimento máximo desse regulamento. E sabe o que o pessoal tava falando hoje em alguns grupos? Era que tá tendo de relatos lá fora, é que para essa atualização do carro, não é que o Adrian Newey não participou. O desenvolvimento desse carro desse ano, o pessoal da Red Bull já começou realmente não ouvir o Adrian Newey, e o Adrian Newey falando assim, olha, não vai por esse caminho não, que vai dar merda. E o pessoal, não, deixa o velho falando aí sozinho, deixa ele lá cuidar da Valkyria dele lá, dos carrinhos dele lá, que a gente vai desenvolver o carro aqui sozinho. E o carro tá saindo tão ruim que o pessoal tá olhando assim e fala, caraca, a gente tá desenvolvendo o carro em cima de uma plataforma ruim, que o Adrian Newey falou que era ruim, mas a gente não pode voltar atrás e pedir para ele ajudar, porque ele já não faz mais parte. Então agora a vida que segue, hein, a Red Bull. Então aí a Red Bull tá nesse impasse, e é um dos motivos do Max Verstappen ter ficado tão puto com essa atualização, porque é uma atualização que tá vindo ruim, não é porque o Adrian Newey não participou, porque ele já saiu, não, é porque ele falou pro pessoal fazer de forma diferente, e o pessoal quis seguir da forma que eles quiserem, não seguiram o que ele queria falar. E na classificação foi isso, né? A gente viu o Max tentando avançar, mas aí a gente teve aquela outra bandeira vermelha provocada pelo Tsunoda, né? Aí também, gente, oh meu Deus, que dó, né? Teve essa bandeira vermelha e acabou causando ali que, cara, faltava 2 minutos pra acabar a classificação e a direção de prova quis empurrar mais um pouco ali. Então, não vamos acabar com essa sessão. Vamos botar os carros para poder andar e fazer aquele show de horrores de, tipo, não explicar direito para as equipes. As equipes botaram o carro no pit lane para dar tempo de sair, esfriou o pneu, aí liberaram. Até o Fernando Alonso já não tinha mais pneu para poder buscar a volta rápida nenhuma. Ninguém quase melhorou. Ninguém melhorou, né, na verdade. Quem melhorou foi o Ricardo para poder fazer o papelão dele, né, que precisa ficar na frente do... E foi
isso, sabe? Tipo, uma classificação que o Norris já era pole desde a primeira volta rápida que ele fez. Foi uma sessão apertada, de certa forma, mas ninguém tinha carro ali para poder bater o que o Norris fez e nem pista, né, pra ele. Exato, até essa questão da bandeira vermelha foi uma coisa que você comentou no Twitter, que a gente concorda com o Fernando Alonso, né? Que ele fala, se o piloto bateu na volta rápida dele, provocou bandeira vermelha, você que nem na WEC, descarta a volta rápida dele e ele larga na última posição, que nem no caso o do Pérez, como ele abandonou no Q1, ele largaria em 20º, e o Tsunoda, como foi no Q3, ele largaria em 10º lugar mesmo. Eu publiquei isso, né? O pessoal deu uns RT aí eu até fui xingar. Por causa disso. Ai, mas por que vai punir o piloto que já foi punido? Uma brilhante ideia. Ai, gente, assim, errou. Tem que ser punido, sabe? Eu achava também que era meio foda, tipo, punir o piloto. Mas depois que eu comecei a acompanhar um pouco mais que tem que punir mesmo, porque atrapalha todo mundo, inferno, sabe? Tipo, estraga com a volta dos outros. Outra coisa que o Alonso tava super irritado com a direção de prova, né? Que pegaram um vídeo lá dele tacando blusa no Russell. Muito bom aquele vídeo. Mas ele não tava bravo com o Russell em si, né? Ele tava bravo com a atitude da direção de prova, porque a batida do Tsunoda foi no primeiro setor. E o pessoal, tipo, ia passar pelo primeiro setor depois que completasse a volta, mas não ia passar mais rápido, porque já tinha fechado a volta, que é aquele momento que desacelera. Era só a direção de prova ter dado uma bandeira amarela para poder sinalizar ali que o Tsunoda tinha batido e ter deixado o pessoal completar a volta. O Alonso nem conseguiu completar porque eles jogaram a bandeira vermelha. E aí ele até criticou isso, né? Ele falou, a gente tem hora que a pessoa bate no primeiro setor e eles deixam você terminar a volta. Tem hora que bate e já não deixa mais. Eles botam bandeira vermelha. Não tem um critério, eles não seguem as coisas que eles falam, sabe? Então, assim, pra fins de agradar todo mundo, talvez fosse melhor realmente, tipo, deleta os tempos do piloto e ele vai largar lá do final. Esse ponto eu concordo. A gente já viu mais de uma vez o piloto fazer isso até mesmo para acabar o classificatório e assim segurar a pole. O próprio Pérez fez isso, mas é engraçado que o Pérez fez isso e se acostumou, né? Continua batendo até hoje. Continua batendo. Mas enfim, Lando Norris consegue a pole. E assim, a gente já sabe que pole do Norris e ele não fazendo a pole é a mesma coisa, né? Não é muito garantia de que ele vai terminar a primeira curva em primeiro lugar. Brilha com o Leclerc, é a única coisa que aprendeu com o Leclerc. Assim mesmo, né? O Lando Norris é o novo Leclerc. Nossa tristeza. Zoado, coitado. Enfim, na largada tivemos Lando Norris, Piastri e Max Verstappen fazendo a primeira curva em trezinhos. Ou seja, se os três estivessem indo para a Arca de Noé ia pedir para um dos três sair para fora, e quem saiu para fora foi o Max Verstappen. Pois é, né? A gente teve esse primeiro embate aí deles. O Lando, de novo, não largou muito bem, mas aí teve aquele negócio de deu problema no acelerador do carro dele a hora que ia começar a corrida, que a McLaren teve que mexer no carro, tudo, né? Mas não largou bem, não entendi o motivo de fechar o Piastri. Tipo, cara, faz a tua trajetória, pra quê fechar o Piastri? Não tá dando pra entender esse formato que o Lando de fechar o segundo piloto. E eles foram ali pra primeira curva, dividindo os três, depois daquela polêmica, né, de o Verstappen passou por fora e ganhou vantagem. A Red Bull ficou insistindo para que ele devolvesse a posição pro Norris, né? Ele acabou devolvendo. Só que assim, a gente viu que custou, né, essa devolução de posição aí, porque o Verstappen não conseguiu recuperar o segundo lugar, né? O carro da Red Bull não tá tão efetivo dessa forma. E eles resolveram cumprir ali, mas a gente nem sabia se ia de fato rolar uma punição, né? Porque muitas vezes nem rola. Ainda mais, tipo, na primeira volta. Não, exato. Eu achei, assim, que o ruim de terem demorado é que realmente você prejudica um pouco da dinâmica da corrida, né? Mas, até que, de certa forma, achei que até a Red Bull fez de forma acertada, pedindo para o Max devolver. Max, é lógico, deu aquela chiliquenta, mas só que é dentro do padrão de um piloto reclamar mesmo, isso ninguém pode negar. Mas a gente ali, depois, né, Débora, teve, assim, o andar da carruagem de uma pista da Hungria, em que você só faz troca de posição pelos pit stops, mas aí que tá, aonde que a McLaren errou.
onde que ela fez esse pit stop antecipado, o segundo pit stop antecipado do Lando Norris, fez com que ele ultrapassasse o Piastri, desse o undercut, e achei assim, muito burrice da McLaren nesse ponto, falar assim, não, a gente vai te proteger do Hamilton, vem. Cara, eu quero saber aonde que a McLaren, na vida dela, viu um piloto fazer isso e aceitar de bom grado, assim, de uma forma, devolver a posição. Na hora eu lembrei de dois não, foi dois ou foi? Foi 3 momentos de Sebastian Vettel na Fórmula 1. Multi 21, né, onde que ele ultrapassou o Mark Webber e era para inverter as posições e o Vettel não fez isso. Foi bem cabeça. Esse final de semana chegou meu livro do Webber. Fiquei assim feliz com a conexão. Coincidência. E vai lembrar que é uma escola Sebastian Vettel, né, de não respeitar isso de inversão. Porque depois a gente teve na Ferrari, no GP da Rússia, o Mark Webber, oh meu Deus, o Leclerc largou em primeiro, fez vácuo pro Sebastian Vettel ultrapassou ele, Sebastian Vettel meteu o pau no carrinho, e aí a Ferrari, então, Vettel, você tem que devolver a posição pro Leclerc. Então meu rádio desligou. Não, o Vettel ficava assim, fala pra ele se aproximar, e o Vettel, volta mais rápido. Então, Vettel, você tem que diminuir a velocidade pro Leclerc chegar, mas por que eu tenho que diminuir a velocidade? Se ele vai ganhar a corrida, ele chega em mim. E aí, quando ele repetiu isso em Singapura, em que ele deu o undercut no Leclerc, e olha, gente, eu tô aqui, tô bonitão. Gente, eu quero saber aonde que a McLaren não aprendeu com os pilotos que se passaram na Fórmula 1, que se você coloca o cara na frente, ele vai querer ficar. Ele vai querer ficar e ele tá certo. E ainda mais no cenário que tava da corrida, em que o Max Verstappen tava pontuando mal, o Lando Norris estava com chance de ganhar e abrir ali quase 10 pontos de vantagem pro Verstappen. Aonde que a McLaren tinha na cabeça que ele ia devolver de bom grado essa posição? E assim, vou ser sincero, eu concordo plenamente com o Lando Norris. Se o Lando Norris batesse o pé e ganhasse a corrida, ele não estava sendo errado, não estava sendo ruim. O errado acho que do começo ao fim foi a McLaren, né? Primeiro, assim, de novo, a McLaren ela tá fazendo o papel de Ferrari, que é uma coisa que tá me incomodando um pouco, né? Que é no sentido de que a gente vê a McLaren não fazendo leitura da corrida, tipo, do traçado em si, do que estava acontecendo na pista. Naquele segundo momento ali de parada, a briga da Mercedes não era com a McLaren para poder conseguir superar os pilotos da McLaren. O Hamilton nem ia ter carro para isso. Tipo, gente, parece que eles esquecem tudo, sabe? A Mercedes performou bem, mas é um circuito que o Hamilton já conhece. E a Mercedes, ela tava numa estratégia diferente. Eles estavam com 2 pneus duros para poder fazer a corrida. Era uma coisa completamente diferente. A McLaren, ela tava no melhor cenário de usar pneu médio no final da corrida. Ela tinha ritmo. A briga do Hamilton era com o Verstappen, não era com os pilotos da McLaren. Então eles tinham que ter pelo menos essa noção. A outra coisa é que num circuito em que você não tem tanta ultrapassagem em pista, que a briga acontece mais nos boxes, e sabendo que ali na Hungria é muito comum ter undercut, por que parou o Norris primeiro? Tipo, a prioridade, toda equipe deveria priorizar o primeiro piloto, o que tá na frente e o que vai trazer mais pontos. Que era o Piastri, cara. Nossa, não dá pra entender o que a McLaren ela faz. Tipo, ela tá correndo sozinha, cara. Ela esqueceu como que ganha a corrida ou como funciona a mecânica da prova, sabe? Aí faz toda aquela palhaçada, né? O Piastri também, de certa forma, não se ajudou, porque quando teve a parada do Piastri, ele volta pra pista, ele erra. Aí, tipo, os 3 segundos que a McLaren devolveu ele atrás, o Norris, aumenta pra 6. Eu também, cara, vocês querem que o Norris pare na pista pra ele passar? Tipo, vocês que fizeram esse cenário ridículo, sabe? E até nesse momento em que o Norris volta pra pista, se ele, tecnicamente, ele reduz a velocidade para o Piastri ultrapassar, ele ficaria a menos de 3 segundos do Lewis Hamilton. Aí também se dá brecha pro Lewis Hamilton ter chance de chegar. Porque ele consegue crescer. Tipo, ele não tava feliz, não tava ali brigando, mas já que surgiu a oportunidade, eu vou ir pra cima. Então tá outro, o Piastri não tava rendendo tanto. Então, assim, você ia colocar o Norris na mesma situação que foi no GP da Itália de 2021, e que ele fica atrás do primeiro colocado, muito mais rápido e frustrado.
E a chance de um cara desse errar é muito maior. Então, assim, realmente, é assim, eu acho muito patético alguém querer jogar pedra no Piastri e no Lando Norris, mas, assim, errada foi 100% a McLaren. A McLaren ali foi ridícula, foi patética. Sinceramente, dá a sensação que realmente a equipe não tá sabendo criar foco. Ela não tá sabendo focar no que ela quer dentro da Fórmula 1. Que é a Ferrari de 2000, que Exato. não sabia o que fazer. Não sabia com o que lidar ali na pista, cagou com um monte de estratégia. O Leclerc também fez a parte dele de errar, e aí você vê, tipo, 80 pontos sumir num campeonato, cara. É bizarro. Exato. E aí é aquele ponto que a gente tem, né? Por que a McLaren, nesse ponto, já deveria ter decidido, ó, esse ano a gente vai priorizar o Norris, Piastri. Então, se infelizmente chegar numa corrida que ele tiver mais chance de ganhar, ou a vitória dele significar mais pontos para ele se aproximar do Verstappen, ele vai ganhar. E aí, se você deixa isso já de início decidido, se já tivesse decidido isso na hora que a McLaren começou a ter essa ascensão, em que ela começou a ser a segunda equipe, pô, tranquilo, o Piastri com certeza ia entender, porque ele é um jovem piloto, ele sabe que tem muito chão pela frente. Sabe o que essa vitória me parece? E você me falou bem da Ferrari 2022, o GP da Inglaterra de 2022, que foi a primeira vitória do Carlos Sainz, em que o Leclerc ali ele ainda tinha chances matemáticas de disputar o título com o Verstappen, e o Binotto deixou o Carlos Sainz ganhar. Tudo bem. É que assim, eu acho que também tem aquele negócio. Talvez isso tocou um pouco no coração do Norris, né? De ser a primeira vitória. Tipo, de você tirar a chance do outro ter a primeira vitória, né? Porque, de certa forma, assim, a chance dele de ter a primeira vitória foi tirada ali naquele GP da Itália, né? Que ele tava mais rápido que o Ricciardo, não deixaram passar porque a McLaren, tipo, achava que se essa primeira vitória do Ricciardo acontecesse, talvez ele acordasse pro campeonato e eles conseguissem ter uma melhor gerência ali da McLaren, né? Talvez foi isso, essa coisa de, ai, foda, né, cara? A primeira vitória, assim, também tirar desse jeito. Mas se ele tivesse cruzado a linha de chegada no primeiro lugar, teria sido muito compreensível, mas não dá pra poder entender, tipo, o que a McLaren tá fazendo, né, com os dois pilotos. Aí também fica aquela coisa de, ai, aquela jogada do engenheiro do Norris no rádio de, ai, você quer que a equipe, tipo, tenha problemas agora, Norris? Tipo, vai criar uma animosidade com o Piastri? Tipo, pra quê? Uma vitória tipo... chata ou R$2 você quer lá do Norris? Eu também fiquei assim, cara, independente do que for acontecer, vai azedar o final, né? Não, né? Não, vai azedar a corrida em si. Ah, sim. Porque, tipo, tinha o cenário do Norris fazer que nem o Barrichello fez pro Schumacher, de tipo, vou parar aqui. Eu tava com medo disso. E ele vai cruzar na... Que o Senna fez lá em 91, quando o Berger ganhou pela primeira vez, que ele estacionou e o Berger passou. E o Berger ficou mega chateado com isso. Então, eu fiquei pensando, tipo, será que vai acontecer isso? Ele fez nas 3 últimas voltas, né, da corrida. Mas ainda assim, tipo, cara, foi um negócio que, assim, a própria McLaren deixou a primeira vitória do menino chato. Não, eu até discordo de você nesse ponto de ficou chata, porque eu até concordei com a Julinhas Aéreas, né? É o nosso seguidor. Adoro quando o Carne fala dela na Indy. Que, pô, quem deixou chato mesmo foi o pessoal da transmissão. Daqui Porque foi. depois você assistindo, não é uma situação chata. Você percebe que é uma situação de corrida. É que eles quiseram dar tanta ênfase, e é aquela coisa que você sempre pontua muito bem. O pessoal tem muita má vontade com o Lando Norris. Ah, sim. Então, qualquer coisa que é o que você falou no grupo do BP. Se ele entregasse a posição rápido, ele é um frouxo. Se ele entrega, fica, ele é um filho da puta. Caráter. Aí ele ficou na pior saia justa, né, que teve. Então, assim, não tinha muito o que fazer, né? Mas acho que talvez, com esse cenário, a McLaren realmente sentar com os dois pilotos e definir uma prioridade pro restante do ano. Tipo assim, ambos tiveram as suas primeiras vitórias esse ano, né? Tanto Norris quanto o Piastri. Então já é um marco muito grande para a McLaren. McLaren que a gente nem imaginava que fosse ganhar uma corrida tão rápido assim, tá na posição de até brigar por algo melhor esse ano. E é isso, sabe? Talvez definir uma prioridade, porque em algum momento eles vão precisar fazer isso, né? Não dá para poder, de novo, ser a Ferrari, né? Exato. Bom, e falando da Ferrari, né? A gente nem viu eles na pista. Fizeram a corrida deles, né? Ali o Carlos foi ultrapassado pelo Leclerc.
Aí o Carlos ficou ali, tipo, nos impasses dele, e fizeram só a corridinha deles ali, pontuaram. É que a gente só viu ele batendo, né? No final de semana. Mas eu acho que talvez esse foi um dos, muito entre aspas, dos melhores finais de semana da Ferrari dos últimos, comparado aos últimos, né? Que tava bem difícil. Foi uma corrida em que ela não teve que fazer uma estratégia muito elaborada. Então, ela seguiu, na verdade, ela seguiu o que os outros fizeram, né? Exato. Assim, ela realmente parou junto com os outros, né? Ela parou junto com os outros, ela fez o deles ali, não pensou muito, né? É melhor não pensar também. Exatamente. Bom, quem não tava muito para pensamentos era o Max Verstappen, né? Que tomou até um não chora, bebê, no rádio. Pois é, né? Tomou um fanão aí. Mas foi engraçado a Débora falando das atualizações, que até... Nossa, gente, se você é fã da Red Bull, entenda, a gente não odeia a Red Bull, a gente não odeia Max Verstappen. É que o que a gente queria é o que tá vendo essa temporada. 7 pilotos vencendo, 7 pilotos diferentes vencendo corridas. Max Verstappen já conseguiu boas vitórias ainda, tá com muita gordura de pontos, então dificilmente vai perder esse título esse ano, porém a gente ainda tem corrida. Quando falaram dessa atualização para esse final de semana, eu lembro que acho que foi na quinta, eu falei para Débora, já pensou se essa atualização vem a La Ferrari e esse carro anda para trás? E praticamente andou para trás. Não acho que foi satisfatório, né, como eles esperavam, então é isso. Acho que é complicado para a própria Red Bull entender o que está acontecendo, né, porque eles estavam num pico que o desenvolvimento deles era muito superior ao que o restante do grid estava fazendo, e aí a gente chega num momento em que os carros estão dos adversários melhorando, né, de uma forma. Eu tava falando com o Rubens esse final de semana que o que eu sinto é a Red Bull, ela ainda tem um bom carro, mas eles estão com dificuldade no gerenciamento das configurações ali, de fazer a melhor escolha para o final de semana. Então, talvez em etapas com sprint seja um pouco mais fácil para a Red Bull, porque ela vai testar ali uma coisa no treino livre, vai colocar o carro numa configuração para correr a classificação em uma corrida, e depois ela tem como fazer um ajuste mais fino para a prova principal. Então, talvez isso funcione um pouco melhor para eles do que fazer vários treinos livres em que você fica com um monte de dado ali tentando manejar isso. Enquanto que a McLaren, ela progrediu muito nesses últimos meses, né, em desenvolvimento desse carro. É um carro que a gente tá vendo que não tem dificuldade de funcionar em pista quente ou pista fria. Eles conseguem encontrar uma configuração para pôr esse carro em uma boa operação. A gente teve circuitos bem diferentes aí nesse começo de temporada, né? Nessas 12 primeiras etapas que foram disputadas, que acho que deu uma boa perspectiva do que a McLaren pode fazer nas próximas corridas. Não é um carro que eles têm que ficar evitando tanto as zebras de atacar, como a Red Bull sofreu aí em algumas etapas, né? Então eles estão mais confortáveis. E aí a gente tem os carros da Mercedes e da Ferrari, né? A Mercedes ainda sofre um pouco em pista quente, mas a gente viu que na Hungria, por ser uma pista que eles já tiveram muitas vitórias com o Hamilton, pelo Hamilton entender a pista, eles tiveram um resultado ok com o Hamilton. Deu ruim pro Russell na classificação, mas mesmo assim eles conseguiram trazer o Russell para a zona de pontuação num circuito em que você não tem tanta ultrapassagem. Fizeram uma boa estratégia ali. E a Ferrari tem os seus problemas em pista mais fria, foi o cenário ali de Silverstone, né? Então eles têm essa dificuldade. Na Hungria eles andaram um pouco melhor, mas fizeram essa corrida aí, tipo, mais ou menos, pontuaram, mas já não tem um carro ali tão competitivo como foi em algumas outras etapas, né? E talvez no momento que a Ferrari tinha o carro um pouquinho melhor, ela enfrentou pistas frias, errou com estratégia, tomou algumas decisões que não foram tão boas. Então a gente chega nesse cenário aí, né? Acho que hoje, talvez ainda a McLaren não tenha o melhor carro, mas é o que está melhor correspondendo a vários circuitos. E eles têm dois bons pilotos, né? Tipo, o Lando e o Piastri funcionam bem juntos, que é algo que a Red Bull não tem, porque a Red Bull tá correndo só com o Verstappen, né? O Pérez mal consegue entregar alguma coisa, pontuou nessa corrida, mas acho Horner falou isso, né? Que eles já estão cansados de correr com uma perna só. E aí fica ruim, né? Pra eles continuarem
pontuando e, tipo, não tem um outro carro que tá ajudando em referência, em coleta de dados, em nada. Tipo, a Red Bull, de certa forma, ela virou o que a McLaren era uns 2 anos atrás. Com o Ricardo, tipo, a gente só tem um carro que entrega, a gente não consegue contar com os dados do outro, porque não faz nenhuma diferença pra gente. E a gente tem que ficar tentando recuperar a corrida de uma pessoa que não tá correspondendo. Mas ao contrário da McLaren, a McLaren ainda tentava ajustar o carro pro Ricciardo. Coisa que elas nem faz pro Pérez. A Red Bull ela vai Tipo contar assim, com quem pode vencer, né? exato. E que eu acho que eles estão contando pro Mundial de Construtores. É tipo, já que o Max Verstappen ano passado fez pontuação suficiente para ganhar o Mundial de Construtores, deixa o Pérez aí quieto, deixa ele lá, às vezes consegue que nem dessa vez ele conseguiu alguns pontinhos, mas deixa ele lá quietinho e vamos aqui focar só no Verstappen, precisa para ganhar o título. Que até foi minha tese, né, que eu falei para Débora, que a gente estava discutindo sobre a renovação do Pérez, foi o que eu falei para Débora. Eu acho que a renovação do Pérez é muito mais uma zona de conforto que eles quiseram criar pro Verstappen, sem trazer um piloto que pudesse, vai que ele contrata um piloto que se acerta no carro, se acerta nos mesmos ajustes que o Verstappen e consegue tirar não algo semelhante que o Verstappen faz, mas algo próximo. Uma coisa de um piloto que consiga chegar constantemente ali em segundo e terceiro lugar e consiga pontos quando o Verstappen não conseguir. Visando que esse final de semana o Verstappen se estranhou com o Lewis Hamilton, a gente vai falar disso mais à frente, e acabou, né, perdendo várias posições. Se é um piloto que chegasse mais à frente, tivesse atrás desses dois e no final conseguisse mais pontos que ele. Então eu acho que essa foi a vontade do Verstappen. Deixa o Pérez aí que é um cachorro morto, que a gente não se preocupa tanto. Mas até quando que a Red Bull fazer isso, né? Porque agora... antes eles estavam confortáveis porque o Verstappen estava vencendo as etapas, né? Era um começo de ano ali em que ele conseguia ganhar as corridas. Ano passado ele quase ganhou todas as provas, né? O Pérez ainda ganhou uma ou outra, mas a Red Bull dominou o campeonato inteiro. Só que agora acho que a Red Bull chegou num ponto que ela nem sabe se ela vai conseguir manter as vitórias, né? Não é mais certo que o Verstappen vai realmente largar e vai ganhar. Então a gente vê que até para a Bélgica, que já é nesse próximo fim de semana, que eles estão muito contando com a Bélgica para que o Verstappen ganhe, porque eles têm um bom resultado ali, para ir um pouco mais confortável para as férias, mas isso também não vai dizer nada, né, para a Red Bull, porque óbvio, eles voltam ali na Holanda com aquela pressão de que o Max ganhe em casa e tudo, e tenha um bom resultado, mas o circuito da Holanda é tão travado quanto o da Hungria. Então, quanto que também a McLaren não vai conseguir se dar bem ali na Holanda, né, quando voltar das férias. Eu acho que a Red Bull, assim, além de não estar podendo contar com o Pérez, ela nem sabe se o Verstappen vai ganhar todas as provas do ano. E aí tem o fator também da McLaren de, pode ser que agora eles comecem a disputar mais pódio, né? Então, você ter a McLaren ali conquistando mais pontos do que uma vitória que o Verstappen tenha é bem crítico. Vai lembrar que a Red Bull fez uma movimentação dessa assim em 2019, que quando ela voltou das férias, ela substituiu o Kvyat pelo Albon, visando exatamente disputar a segunda colocação do Mundial de Construtores daquele ano com a Ferrari. Então o que ela fez? Ela fez essa troca, né? Porque até aquele momento a Red Bull e a Ferrari tinham uma diferença de menos de 60 pontos. Tinha 60 pontos de diferença, mas então a Ferrari ainda, a Red Bull, se pontuasse bem, vinha pontuando bem com o Max Verstappen, podia disputar o segundo lugar vice de construtores com a Ferrari. E aí teve essa mudança. Quem sabe realmente com essa ameaça da McLaren crescente, eu acho que muito vai pelo resultado que vai vir da dupla da Red Bull no GP da Espanha, de Spa, GP de Spa, GP da Bélgica, para eles poderem definir realmente se o Pérez continua ou não. E aí que tá, eu acho que se o Pérez sair da Red Bull, realmente é o que ele falou, ia ser a última equipe que ele correria. Ele sai da Fórmula 1. A gente tem que ver o que vai acontecer, né? O pessoal tá muito falando das férias da Fórmula 1, aí que a gente ter alguma mudança na Red Bull. O Pérez ainda tá dando declarações que tá tudo bem, mas agora a gente viu o Horner um pouco pistola nessa corrida. Acho que eles deram confiança pro Pérez ali de tipo, você vai conseguir entregar ou pelo menos pontuar de uma forma ok, isso não tá acontecendo. Então a gente também não sabe qual rumo que a Red Bull vai tomar, né? Qual decisão aí, se ela vai resolver substituir o Pérez pelo Ricardo ou pelo Lawson, né? Porque tem essa ainda, né?
tomar uma decisão de qual dos dois usar, né? Se o Lawson, o Ricardo, enfim. E é isso, sabe? Não sei o que a Red Bull vai fazer. Acho que vai depender muito daquela coisa, né? Do que o pessoal mais velho fala. Se o calo começar a apertar, eles vão ter que buscar uma mudança, né? O que eu fico meio assim, tipo, é o que funciona na minha cabeça. É que, cara, é muito absurdo você pensar que a Red Bull, quando contratou o Pérez, era para uma situação ali meio que paliativa, para que nos próximos anos eles conseguissem ter um piloto para poder colocar do lado dele, e aí você vê um momento que, tipo assim, a equipe não tem confiança em ninguém, não tem confiança no Pérez, que eles contrataram para isso, não sabem se o Ricardo conseguiria guiar o carro da Red Bull, não querem pegar o Tsunoda, porque o Tsunoda também tem os erros dele, mas não é o piloto que eles estão apostando, e não dão chance pro Lawson, sabe? Não dá pra entender o que a Red Bull quer. Eu acho que a Red Bull, sem zoeira, ela tá aquela coisa do tipo, a gente quer ter um jovem piloto que, se caso o Verstappen chispar fora pra Mercedes, a gente já não tem que ter dor de cabeça de caçar alguém. E aí, qual que é o lado ruim? Eu acho que eles viviam tanto na confiança que o Verstappen ia ficar lá até aposentar. Que é o piloto com a cara da Red Bull, né? É, Só que depois você vê o Hamilton, tipo, saindo, um piloto que se tornou a cara da Mercedes. Saindo, qualquer coisa pode acontecer nesse exatamente. grid, né? E ainda com a Mercedes chavecando tanto o Verstappen. Verstappen vendo a Mercedes crescer tanto nesse campeonato, que começou o campeonato com um carro horrível. Bem ou mal, era a Mercedes que estava disputando com a McLaren para essa corrida, sim. E é uma equipe que tá segura com a questão de motor, né? Exatamente, para 2026. Parece que é o que mais tá confiante com o motor que vai ter. Então, e a Red Bull tem esse motor Ford aí que nem sabe se vai vir. Bom, já que a gente tocou no assunto da Mercedes, né, temos que falar da corrida do Lewis Hamilton, né, que foi, para quem começou o treino falando que o carro estava uma porcaria, não estava conseguindo encaixar uma boa configuração, chegar ao pódio na terceira colocação, ter disputado posição de igual para igual e até mesmo de forma bem mais superior com o Max Verstappen, mostrou que realmente esse carro da Mercedes está bem, está se desenvolvendo bem. A Mercedes parece que encontrou o caminho da roça. Pena que é no penúltimo ano dessa regra, né, de configuração. Mas acho que dá uma perspectiva pro próximo ano, né? Porque por mais que 2025 não seja o ano que a gente está esperando as equipes gastarem tanto com os carros, eles têm uma vantagem de ter mais. A Mercedes, por exemplo, ela tem mais tempo de túnel de vento, né? Que a Red Bull, que a McLaren no próximo ano. Então é uma equipe que também estava muito limitada nos. Muito limitada, assim, entre aspas. Acho que esse negócio de túnel de vento aí é. Tenho tanto para dizer sobre. Só que tinha menos horas de teste do que teve nos outros anos, porque assim, apesar de ter errado, ainda tava ali, né, melhor do que a Ferrari. Na briga dos campeonatos, né, dos mundiais. Então ganhou um pouco mais de horas aí de túnel de vento pro próximo ano. É uma equipe que tem um bom orçamento para poder trabalhar com o carro, então a gente pode talvez ver aí a Mercedes vindo com algumas atualizações para esse W16 aí, né? Provavelmente, talvez seja a nomenclatura. Que a gente tem um campeonato melhor, né? Para Mercedes no próximo ano, assim, tendo um carro mais adequado. Só que é isso, né? A Mercedes não estava dando nada, parece que ali Silverstone deu uma animada para eles também, né? Com a vitória do Hamilton, com todas as circunstâncias ali. Russell já ganhou corrida esse ano também. Então eles já começam a tatear um pouco mais. Acho que é um time que é bem possível que acabe tirando algum tempo aí. Tempo não, né? Tirando alguns pontos dos outros competidores. E eles estão mais animados para a Mercedes realmente talvez participar de brigas ali pelo pódio, né? Que a Mercedes eu acho que também vai ser um time decisivo para a própria McLaren, do quanto de pontos que eles conseguem tirar ali da McLaren, né, para não permitir que a equipe pontue o máximo durante o fim de semana. Exato. Bom, agora a gente pode falar da treta, né? Entre Lewis Hamilton e Marco Webber, não, tadinho, Marco. É que a Débora recebeu o livro do Marco Webber e eu, sem querer, joguei ele no chão e ela ficou brava comigo. Aí eu tô com um pensamento no livro do Mark Webber. Mas a briga foi entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton fez. Cara, tuitaram hoje, eu achei sensacional.
2 minutos de Lewis Hamilton dando aula de como defender posição, que foi 2 voltas em que ele defendeu a posição perfeitamente contra o Max Verstappen, sem tocar no Max, sem fazer nada, só realmente ou induzindo o Max a erro ou controlando a disputa com ele. Porém, em umas das disputas, Max Verstappen acaba deslizando o carro, tocando no carro de Lewis Hamilton, levantando a raba para Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, para quem vê on board, consegue ver o assoalho da Red Bull. E nesse momento não é tão bom copiar o assoalho da Red Bull, né? Então você não vai copiar nada, né? Bom copiar nada. Eu acho que tá melhor copiar o assoalho da Williams do que da Red Bull. Porém... A McLaren, que copiou os outros, merece ser copiada agora? A Haas copiou e deu resultado, apesar que a Haas esse final de... É que a Hungria é aquele 880, né? Ou você vai muito bem, como a McLaren e a Mercedes foi, ou você vai muito mal. Na Hungria, o mais responsável é a classificação, né? Você faz uma classificação boa, e foi uma classificação conturbada, né? Não foi uma classificação... Que diga-se de passagem, foi o que deu emoção para a corrida, né? Fez com que os carros ficassem bem próximos. Porém, a proximidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton fez a gente reviver 2021. Eu lembrei daqueles memes em que a pessoa tá pensando, aí começa aquele bombardeio de fundo, aquele passarinho correndo do foguete, e aí você lembra das últimas voltas de Abu Dhabi, mas, porém, você estava vendo Hungria 2020. Exato, a gente teve esse embate deles, foi algo que alimentou ali o final da corrida também, né? Tirando a treta do engenheiro do Norris para convencer ele a ceder a posição Piastri, a gente teve esse embate ali da corrida, né? Porque o que foi interessante é que o Max chegou no Leclerc, teve uma dificuldadezinha ali para poder passar. Depois ele foi para cima do Hamilton. Ele já tinha tentado passar o Hamilton na primeira parada ali, não tinha conseguido, porque o undercut da Mercedes foi efetivo, né? Eles pararam o Hamilton antes do Verstappen. Ele ganhou tempo ali na pista, passou. A gente já tinha visto o Verstappen errar e teve essa batida dos dois, né? Que não tirou o Verstappen da corrida, mas fez o Verstappen perder a posição pro Leclerc, né? Eu acho que isso também foi o interessante do retorno do Verstappen pra pista, né? Só que aí, é aquela coisa, acho que o Verstappen, quando vê o Hamilton ali, revive a animosidade, né, da disputa deles. Então é sempre algo muito intenso. A gente tá chegando num momento em que alguns pilotos estão tentando não ser tão frouxo assim pro Verstappen, né? Aquela coisa de ele, se quiser passar por mim, vai ter que bater. Então, tipo, meu querido, então a gente vai bater sim. Só que pode ser que você se dê mal. A conta com o Verstappen. Né? Exatamente. Bom, eu acho que assim, foi legal que depois no final até teve ali na zona mista de entrevistas, que o Lewis Hamilton foi, né, cumprimentou o Max, falou assim, Max, depois a gente conversa ali, depois o Max de boa, sim. O Max já tinha falado em entrevista que ele não se sentia culpado da batida, perguntaram pro Lewis Hamilton o que ele achava, o Lewis Hamilton falou, pra mim foi incidente de corrida, ele não conseguiu controlar o carro, é normal, vida que segue. Eu acho que, tipo assim, o Hamilton sabe, não vou insistir, não vou me prolongar. O Max também tá pensando assim, pô, minha disputa esse ano nem é com o Hamilton, então deixa pra lá. Pode ser que vire, mas não é. Nossa, já pensou esse final de ano? Norris, Piastri, Hamilton perturbando a vida do Max Verstappen? Ele vai ter um campeonato pra poder disputar mesmo. Aí temos um campeonato. Eu acho que foi um fim de semana que juntou pra que o Verstappen tivesse a máxima dificuldade, né? Que veio as atualizações do carro, ele não estava tão confortável com isso, então acabou prejudicando a classificação dele, aí você já tem que pensar em como vai resolver as coisas, né, porque acho que foi também aquela largada ali dele, foi uma tentativa de resolver logo as coisas, porque ele sabia que ia ficar mais difícil de ultrapassar, e talvez por não estar tão confiante com o carro, ele nem imaginasse que assim, tipo, se mesmo numa aproximação com o Norris ou com o Piastri, ele fosse conseguir fazer ultrapassagem na pista, né? E estratégia dependia muito do ritmo dos carros. Então acho que foi um final de semana também que ele pegou tudo isso. Aí tem aquele encontro de novo com o Hamilton, não consegue ultrapassar. Foi, assim, um GP da Hungria em que a gente viu o Verstappen errar numa quantidade absurda. Aí até
Eu participei do Cola no Grid, olha só, foi uma oportunidade para poder falar sobre a minha participação lá na Band. Que é o Fred Sabino e a Isayami, e eu também a gente comentou sobre isso, né? Acho que teve um momento ali em que o Verstappen talvez fosse um piloto que cometesse erros, mas como ele estava muito na frente, os erros que a gente via dele às vezes davam uma escapada ali numa curva, porque ele estava muito rápido, porque ele não queria seguir ali a forma de gerenciamento de pneu que a equipe estava passando, então ele ia um pouco mais além, desgastava pneu, mas ele tinha um carro superior, então, estando na frente, ele ditava o ritmo da corrida e não tinha tanto esse problema de ter que se virar com outros competidores. Se você chega num momento do campeonato agora que ele tem que se virar com outros competidores, ele não vai estar sempre na frente. Então essa coisa de ter que superar os outros em pista em um circuito que acaba colocando os carros meio que, assim, equivalentes, de você ter que brigar mesmo, tentar disputar, a gente viu vários erros do Verstappen que não era algo que a gente estava vendo. Então, é isso, né? Acho que essa é a nova skin do Verstappen. Aí, acabei de ver um meme do estagiário da F1 que ele reproduziu o áudio, né, da conversa do Max Lambiase com o engenheiro dele, e que o Max começou a reclamar do que ele faz, né? Pô, o Hamilton se mexeu durante a freagem. Max, eu não vou levar isso pros comissários, eu não vou começar uma briga de rádio com as outras equipes. Para de infantilidade. Isso é infantilidade. Mano, chamou um moleque de um tricampeão de infantil no rádio, velho. Cara, Lambiase, olha. Não, esse cara tem culhão, né? Não, também. Já tava ele e a Hannah ali no pit wall, mandando currículo pra Ferrari, falando, querida Ferrari, já que Lewis Hamilton vai pra aí e o Bono não vai, tamo aqui de bobeira. E contrata se vocês nós. quiserem, já pega Porque o assim, Adrenil e também a gente vai a Red Bull inteira. Porque assim, quando a equipe começa a se desfazer, vai tudo. E tem uma coisa, o que a McLaren tá ruim? Estratégia. Eu, se fosse Zac Brown, já tá parrando. Eu tenho uma vaga pra você aqui no pit wall. Eu tenho uma vaga aqui pra tu. A gente é que assim... A gente é menos tóxico que a Red Bull. É o que eu tava falando com o Rubens, né? A Hannah, ela faz ali a estratégia, ela trabalha com o pessoal também da fábrica para poder ver se o que ela tá apostando pra corrida vai funcionar mesmo, porque eles têm os dados dos outros carros, assim, tipo, eles estão monitorando a corrida dos outros carros também, pra ver se a estratégia vai funcionar no carro do Verstappen, né? Então tem todo esse negócio, mas aí, tipo, você tem os vídeos do Lambiase, tipo, falando nos rádios com o Verstappen, e ela, tipo, olhando, tipo, cara, o que tá acontecendo? Foi a primeira vez que a gente viu ela atônica no pit wall. Ela assim, tá sempre tipo, muito tranquila, né? Não, e ela tava assim, realmente... Quer dizer, ela não tá tranquila, porque eu acho que deve ser um trabalho do cão, né? Mas... Pro cão. Também. Mas acho que ela fica mais, assim, tipo, mais confiante no trabalho que ela tá fazendo ali. Mas... é aquela coisa também, tipo, a Red Bull antes ela tava numa posição que você fazia estratégia pro Max, mas você sabia que, tipo, se ele voltasse atrás do Leclerc numa segunda posição, ele ia passar, ele ainda ia ganhar a corrida. E quando você tá fazendo estratégia com as outras equipes também, tipo, de olho na tua estratégia. Porque, cara, tipo, a McLaren agora também, ela é ruim de estratégia, ela é. Mas ela tá marcando a Red Bull, tá marcando a Mercedes na corrida, Isso foi né? engraçado. Os pitstops da McLaren dessa vez foram corretos. Menos o do Norris, que foi ali, devia ter sido invertido. Tinha que ter sido Piastri primeiro. Que é uma coisa que eu achei muito burrice. Dá pra ter chamado Piastri primeiro antes. Eu entendi. A McLaren, de novo, né? Ela não tava entendendo com quem ela tava brigando. Não? E foi também um final de semana que, assim, a Red Bull não fez o pit stop perfeito pro Verstappen, né? Ela também fez um pit stop um pouquinho mais demorado. Não foi 2.3, foi 3.2, tipo, um negócio assim. Não foi aquele pit stop que ele tá acostumado, que é o relógio, né? Então, é isso. Pessoal, e vale lembrar que Tsunoda pontuou novamente, Daniel Ricciardo não. Que pena. Delícia, né? Tsunoda que tava com o carro remendado, né? Que a Racing Bulls fez de tudo para tomar... Fez de tudo para ele não tomar punição. Fez trabalho melhor que a Ferrari em Mônaco com o Leclerc, que devolveu o moleque pra pista com o carro inteiro. E ainda conseguiu ali os 2 pontinhos. Desse ano. Só pra ficar claro. É que o GP de Mônaco desse ano eles sacrificaram um virgem ali para poder o Leclerc ganhar, mas depois descobriram que esse virgem não era tão virgem assim. Talvez e a zica veio reversa. Mas é isso, Débora. E também temos que falar do Russell, que não fez nada na corrida, também não errou, não acertou, também passou. Foi a corrida do
Pérez, né? Eu vi o pessoal falando, mas temos que falar da corrida do Pérez. E elogiá-lo. Cara, o Pérez, ele fez a corrida que a Red Bull montou ali para ele subir no grid, né? De fazer a estratégia funcionar. Ele fez algumas ultrapassagens que eram necessárias e chegou na zona de pontuação. Ele teve Foi sorte. o que o Russell fez também. O Pérez, ele teve sorte que o pelotão tava muito compacto. Então ele conseguiu progredir porque ele tava com um carro muito mais rápido e fez mais pitstops E a Aston Martin também foi burra. Errou de pneus, muito burra. Nossa, gente, que burra. Que, cara, você sabe que na Hungria vocês vão correr com a gama macia de pneu. Ano passado já tinha sido difícil para os pneus ali, mas a Pirelli achou que era justo continuar com essa configuração, porque você legal. tem troca de pneu, né? Você tem uma segunda parada ali, então dá uma movimentada na corrida. Possibilita a McLaren fazer merda. Mas não é novidade que os carros já avançaram tanto esse ano que em algumas pistas a gente ia ter uma degradação um pouco maior, porque o carro já avançou tanto que o pneu não comporta. Não vai aguentar. Então, o que a Aston Martin fez? Tipo, de não deixar nem pneu pros pilotos, cara. Ela ficou com tudo pneu usado, não tinha um pneu novo, todos os pneus usados. Bom, fizeram aquela coisa de cozimento, né? Agora, do jeito que fizeram, também não vamos saber. E aí... Em air fry, né? E aí tiveram que usar os 3 pneus, né? Macio, médio, duro, na estratégia, para poder terminar a corrida. Só que a gente teve também o melhor rádio do Alonso final de semana, né? Não, os 2 melhores. Muito bom. Muito bom que o engenheiro dele perguntou o que você pode dizer de balanço pro outro carro e boa sorte. Nossa, o Alonso ligou, foda-se. Alonso, o que você pode falar pra ajudar o Stroll? Boa sorte, ué. Eu amei. E depois o segundo rádio era, né? O segundo rádio agora não lembro de cabeça exatamente, só sei que ele tava escrotizando o carro. Era uma coisa do tipo assim, você consegue fazer alguma coisa diferente? Ele, cara, não tem o que fazer. Esse carro não progride. Era alguma coisa mais ou menos assim, que agora me fugiu da cabeça. Aí depois ele foi falar, mas a Fórmula 1 também pega os rádios que não é pra pegar e divulgá-los. Meu filho, você é o primeiro pessoa que o pessoal tava prestando atenção nos rádios. O segundo é o Tsunoda. Tadinho, foi comportado esse ano. Foi comportado, mas... E vamos falar só um comentário do acidente dele, que não foi tão culpa dele. Ele realmente estava dirigindo no limite. O carro foi catapultado por um erro da pista. De novo, né? Aquelas zebras assassinas que eles botam no circuito. Tipo, fizeram um bom trabalho em botar aquele asfalto depois da zebra em algumas partes do circuito, fizeram, né? Mas em outras não teve isso, né? Ainda tem a grama. E eles usam aquelas zebras que são degrau de escada, né? Que eu não entendo pra que essas porcarias dessas zebras desse jeito, né? Mas tudo bem, não é só a Fórmula 1 que corre. Apesar que na Hungria é só a Fórmula 1 mesmo. E assim... Porque esse circuito não é usado pra outra coisa, a não ser pra... Porque se ele tivesse só saído, ia ser que nem o Piastri naquela última vez que ele saiu da pista. Só saiu, encostou o pneu na grama, voltou e pronto, acabou. Mas não, o carro ser catapultado é ridículo. Nem tanto que eu acho que realmente é o que eu e a Débora tava falando. A categoria não quis mostrar o vídeo deles levantando voo. Só mostraram na hora que aconteceu, né? Depois sumiram com aquele vídeo. Só mostrou on-board. Sumiram com o vídeo que o carro vira. Porque na hora que você percebe, na hora que tem o outro vídeo dele voltando, o carro tá quicando no chão. Enfim. Mas eu gostei. Ele deu sorte de não ter quebrado nada, assim, que eles não conseguissem voltar pra usar a mesma peça de especificação igual, né? Porque senão ele tinha largado do pit. Então deu essa sorte aí também, mas... Exato. Coitado. Pior que é ruim, né? Porque no momento que ele tá ali cutucando a equipe, me dá uma oportunidade na Red Bull... E acontece uma coisa dessa. Mas, de certa forma, o desempenho dele foi... dele, né? Melhor. Ele respondeu no domingo. Respondeu, chegou, conquistou 2 pontos e não ficou tão distante assim do Pérez na classificação final. E o Pérez com um carro muito melhor. Então, desculpa. Que largou lá do cu do Judas, né? Por erro dele. E assim, eu acho que o final do Tsunoda não foi ruim. É isso, pessoal. Débora, qual a nota pra corrida? A corrida da Hungria é essa mesmo, né? Desse jeito. Eu gosto do GP da Hungria. Eu não eu sou acho contra, que não. Um 8.
Eu vou dar um 9, 9,5. Você é uma clarista. Não, cara, eu acho que foi, até por uma corrida da Hungria, foi bem movimentada, foi bem gostosa. Foi melhor do que algumas que a gente já Foi, viu lá, nossa, que eu nem muito... mexi. Eu acho que só a última boa corrida da Hungria que a gente teve foi 2021, realmente, por causa daquele baralho todo que o Lewis Hamilton largou sozinho. Mas de resto, foi um bom GP, eu gostei, foi uma corrida excelente. E também temos que comentar, né, Lewis Hamilton que novamente bateu um recorde, com 200 pódios, olha. Sozinho de novo, né, nessa daí, mas... É o que a Débora falou. O Lewis Hamilton falou assim, eu vou sair da Fórmula 1, o Max Verstappen vai ficar, mas eu vou colocar o sarrafo tão alto para esse cara bater, mas tão alto de recordes. De recordes que ele vai ter que se virar, né? Pontos, pódios, vitórias, cara, tá ficando cada vez mais difícil. Porque até mesmo o Max a gente falava, né? Esse ano ele com certeza vai chegar em ultrapassar tal piloto. Não tá conseguindo. Não tá nem ganhando, né? Já são 3 coisas sem ter o hino da Holanda. Que bom, teve na Fórmula 2. Contamos com isso. Não, teve, mas cancelaram. Abortaram. Era um presságio. Era um presságio. É isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente agora. A gente não conseguiu gravar no domingo porque foi final da Fórmula E, ainda teve Indy com um acidente horrível lá. Então a gente acabou não conseguindo gravar no domingo. Estamos gravando agora na segunda-feira. Você deve ouvir isso na terça-feira pela manhã. Lembrando que terça-feira à noite teremos live. 7h10. 7h10 vai ser a live. Exatamente. E na quinta-feira a Débora também vai participar de uma live convidada aí de um canal. É onde que a gente vai disponibilizar o link no grupo do BP e nas nossas redes sociais. Agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.